Quarta-feira, 4 de junho de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos desta edição. Hoje é o último dia para votar nas demandas que devem ser financiadas pelo Estado no próximo ano, que a gente mostra para você como participar. Como evitar ou aliviar os sintomas das alergias de inverno? Nosso convidado, que vai nos dar muitas dicas, é o médico alergista e imunologista Arnaldo Porto Neto. Um projeto na PAI de Passo Fundo prepara deficientes para o mercado de trabalho. Na série de reportagens O Mundo à Sua Volta, que conta um pouquinho da história de nomes curiosos de cidades aqui da região, hoje você fica sabendo mais sobre Lagoa Vermelha e ainda a história de um empreendedor que enfrentou o medo de abrir o próprio negócio para trabalhar como uma técnica de conserto de para-brisa. Continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. – 25 bairros de Passo Fundo vão receber obras de infraestrutura. 52 milhões de reais vão ser investidos em asfalto, sinalização, drenagem pluvial e acessibilidade. O contrato, assinado ontem à tarde pela Prefeitura de Passo Fundo e Caixa Econômica Federal, representa a maior captação de recursos já usada na história do município. As obras devem começar no primeiro semestre do ano que vem. Bom, e se você ainda não participou da votação para escolher as prioridades de investimentos para o seu município e região, ainda dá tempo. Hoje é o último dia para votar nas demandas que devem ser financiadas pelo governo do estado no próximo ano. A votação pode ser feita de duas maneiras. Em Passo Fundo, aproximadamente 100 urnas estão disponíveis em farmácias, escolas, mercados, praças e em estabelecimentos comerciais. A votação acontece até às 11 horas da noite e para votar é preciso ter em mãos qualquer documento de identificação. Se você optar pela votação na internet, tem até a meia-noite de hoje e precisa do título de eleitor. É só acessar o site participa.rs.gov.br, clicar em Vote Agora, preencher os dados exigidos e iniciar a escolha do que acredita ser prioridade para a região nas mais diversas áreas: educação, saúde, turismo, segurança pública. Mas atenção! Quem votar pela internet não pode votar na urna e vice-versa. A região da produção abrange 21 municípios, entre eles Passo Fundo. Em 2013, o estado destinou 5 milhões e 300 mil reais em investimentos, que estão sendo aplicados neste ano. Para 2015, a expectativa é que o valor aumente, ultrapassando a casa dos 6 milhões. A votação de prioridades é a etapa final de elaboração do orçamento anual do Rio Grande do Sul. Com o voto, você ajuda a decidir o destino de 192 milhões de reais em investimentos no estado. Bom, com a chegada do frio, né, o outono, o inverno, alergias e outros problemas respiratórios chegam com bastante intensidade, principalmente para crianças e idosos, que são os que mais adoecem, porém são os menos alérgicos. Os principais causadores de alergia agora no inverno são pó e também fungos. Aí entra, por exemplo, o mofo. Bom, para dar algumas orientações sobre como diminuir os sintomas de alergia agora no inverno, nós convidamos o médico que é alergista e também imunologista, Dr. Arnaldo Carlos Porto Neto. Doutor, é um prazer te receber aqui na UPF TV. Tudo bem, Thaís, o prazer é meu. Bom, doutor, eu gostaria de começar lhe perguntando, existe o indivíduo que é alérgico ao inverno, ao frio? Não existe um indivíduo que é alérgico ao frio. Existe um indivíduo que tem rinite, que tem asma e que pode, ou que tenha dermatite, e que possa, nessa época do ano, piorar suas doenças por vários motivos.
Agora, quem tem asma não necessariamente é alérgico. Não, não necessariamente é alérgico. A asma, ela tem vários tipos. A asma alérgica, especificamente, apenas um tipo de asma. Se a gente observarmos as pessoas adultas, com mais de 40, 50 anos de idade, e que começaram a ter suas crises a partir da vida adulta, normalmente a grande maioria, mais de 50% das pessoas, não são alérgicas. Eles têm o que a gente chama de asma intrínseca, quer dizer, não é uma causa externa que estaria provocando a crise de asma. Bom, doutor, o senhor me dizia que sobre o aspecto da alergia, crianças e idosos, então, são os menos alérgicos? Em termos de asma, sim, crianças pequenas, né? Crianças abaixo de 4 anos de idade. É mais frequente ter asma não alérgica nessa faixa de idade, e pessoas com mais de 60 anos de idade costumam ter asma do tipo não alérgica. E aí o que entra como fator desengatilhador das crises são os vírus. Né? E os vírus são os principais responsáveis pelas crises de asma, tanto nos indivíduos alérgicos quanto nos indivíduos não alérgicos. Bom, aí tem asma, tem rinite. E que sintomas mais aparecem no seu consultório nessa época do ano? Sem dúvida, são as crises de asma desencadeadas por infecções respiratórias. Ou seja, é uma gripe, aquela tosse que acabou se prolongando e despertou no indivíduo a asma, na criança, por exemplo? Não necessariamente. Existe um vírus chamado rinovírus, que é o vírus que dá o resfriado comum, e que ele começa mais ou menos 2 ou 3 semanas depois que começou o ano letivo, ano escolar. E esse vírus ele dá um quadro de uma rinite. A pessoa tem nariz escorrendo, tem coriza, tem lacrimejamento nos olhos, tem espirros, tem coceira. Em crianças pequenininhas pode dar febre, em crianças maiores e adultos pode não dar febre, às vezes um pequeno mal-estar, uma pequena dor de garganta, e esse vírus é responsável por 85% das crises de asma. E a pessoa acha que está no início com uma gripe prolongada, uma gripe mal curada, que se estendeu aí por uns dias a mais. A crise de asma começa nas primeiras 24 horas que o vírus penetrou, que começou a dar os sintomas. Na criança sempre vai começar com uma tosse seca, persistente. A gente suspeita que a gripe está, como tu colocasse aí, mal curada ou prolongada, quando os sintomas de nariz escorrendo, de tosse, não desaparecem em 10 dias. Bom, o que normalmente auxilia para vocês no diagnóstico daquele paciente que, de fato, sem fazer testes, o senhor, pela experiência, já imagina que seja alérgico? É a coriza, o olho vermelho no inverno? O que mais, doutor? Que sinais são esses que servem de alerta? História familiar. A asma, a alergia é uma doença familiar. Estou olhando aqui, estou vendo que tem olho azul, seria como a pessoa a mãe ter olho azul, o pai ter olho azul e transmitir esse gene para seus filhos. Como qualquer outra característica. Então, se a mãe é asmática ou foi asmática, ou tem rinite ou foi rinítica, ela tem uma chance de 50% de ter filhos, não todos, mas ter filhos com rinite ou com asma. E se a mãe e o pai foram, doutor? 85%. Então, aí nós já estamos com, daí, de cada 3 filhos, 2 serão. Doutor, para tratar tudo isso, existe uma vacina e outros medicamentos que minimizam e dão qualidade de vida a essas pessoas? Nas pessoas que têm tanto rinite quanto asma, independente se é alérgico ou não, hoje nós temos um arsenal de medicamentos muito grandes. E tem remédios de alívio, que se usa só durante a crise, naquele período de 1 semana ou 2 no máximo, e tem remédios de preventivos, que a gente usa, dependendo da gravidade da doença, o ano todo, ou então, em crianças, às vezes, com doenças não graves, se usa num período de sazonalidade. Qual a sua opinião, doutor, sobre o uso de corticoides ou bombinhas? Alguns pais ficam com medo por conta de o organismo se acostumar. Qual é a sua opinião? Existem protocolos para tratar essas doenças, como toda a medicina na parte das doenças alérgicas. Tanto para asma quanto para rinite existem protocolos. Esses protocolos são de acordo com a gravidade e com os sintomas que a pessoa tem.
os remédios são usados de forma contínua ou forma intermitente. São usados em doses baixas ou em doses altas, em outras palavras, mais fracos ou mais fortes. Então, se o médico prescreveu, é porque precisa. Se o médico especialista o prescreveu e que tenha treinamento especificamente naquela área, aquele paciente tem que seguir a orientação do seu médico. Doutor, a cura para alergia, a cura para asma, essa ainda a medicina não descobriu? A cura para asma, nós temos que definir o seguinte: as crianças, normalmente essas doenças, elas têm um período de durabilidade. Então, a asma na infância dura mais ou menos 10 anos. Até os 10 anos? Não, 10 anos de quando começou. Então, Perfeito. se uma criança começou com 5 anos, ela pode persistir os seus sintomas até os 15 anos. 90% das crianças que tiveram asma, que começou na infância, eles estão livres da doença na puberdade. Agora, se essa asma vai voltar ou não depois dos 45 anos de idade, vai depender do estilo de vida que esse jovem vai levar a partir de então. Por exemplo, se teve uma criança que teve asma na infância, desapareceu, a asma entrou em remissão, a asma sumiu, os sintomas na puberdade, né? E se ele fumar, ele com certeza a asma vai voltar aos 40 anos de idade. O estilo de vida, também o local em que vive, tudo interfere. Interfere, mas assim, se sabe que está se dando muita importância hoje para o meio ambiente, a poluição. Então, se sabe hoje que a fumaça de cigarro é nociva. Fumaça que não de cigarro, não de tabaco, é extremamente nociva. Poluição ambiental é nociva. Poluição externa, como a exposição a partículas de diesel, é altamente nociva. A umidade, o mofo, agora nesse período do ano, também. Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente nos indivíduos que são alérgicos, são atópicos. Ventilação na casa ajuda bastante, né, doutor? Muito. Poder arejar a casa, abrir as janelas, tirar cortinas, tapetes. Manter a casa arejada, tapetes, pode ser usado tapetes pequenos, colocar no sol uma vez por semana o tapete em exposição de 3 horas de sol, isso elimina praticamente o ácaro. Colocar no sol as roupas de cama, colchoado, cobertor, etc., né? Isso também ajuda a diminuir a quantidade de ácaros e de mofo que tem ou no tapete ou naquela roupa de cama. Doutor, nosso tempo aqui já ultrapassou o planejado. O senhor vai ter que voltar porque o assunto nessa época do ano rende muito, né? Doutor, obrigada. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Thaís, pelo convite. Até a próxima. Até a próxima, estou à disposição. Bom, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ela é prevista em lei, mas ainda não é a realidade na maior parte das empresas do país. Em Passo Fundo, a APAI tem um projeto onde deficientes são preparados para o mercado de trabalho. Pela primeira vez, a Edna está tendo a chance de trabalhar. É, muito bom, eu gostei. Eu fiz amizade. Daí eu vou nos outros caixas também, empacotar. Ela frequentou a APAI até o dia que foi incluída no mercado de trabalho. Agora, a carga horária preenche o tempo da jovem. Dos 160 funcionários, 4 têm algum tipo de comprometimento. Isso se deve à lei de cotas, que prevê a contratação de 2 a 5% de pessoas com deficiência nas empresas, com mais de 100 trabalhadores. O espaço que eles ocupam é um espaço que nos agrada, porque quando a gente vê um semelhante nosso, em especial, podendo nos servir e nós servir a eles com a oportunidade do trabalho, isso é fundamental para a sociedade. Por causa disso, a partir de 2013, a APAI de Passo Fundo vem desenvolvendo o projeto Jovem Capaz, que incentiva o ingresso de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Além deles estarem conquistando o direito a uma carteira assinada, né, com direito a férias, 13º, eles irem até no banco, fazer a sua conta, ir nas lojas, né? Escolher o que eles querem é a sua autonomia, buscando a sua cidadania, então essa socialização. Nos encontros semanais com o assistente social e a psicóloga, são abordadas desde questões emocionais até experiências concretas com os jovens, ocupando espaços dentro da instituição.
Relacionamento com chefia, com funcionário, com colegas de trabalho, a questão do posicionamento, como é que se comporta, como é que se porta, né, frente às pessoas, ao cliente, depende da função e do cargo que vai desempenhar. Mas basicamente é isso, essa questão do relacionamento com pessoas. O Jonathan está se preparando para o trabalho na prática. Graças a Deus teve uma professora que ensinou a gente a ler e escrever, né? Então, e eu ia atrás, né? Tudo que eu pego eu consigo ler. Mando mensagem, entro em Face, faço um monte de coisa, então bem fácil assim. Mas a inserção de deficientes no mercado de trabalho ainda é muito tímida, principalmente para as pessoas que possuem uma deficiência intelectual ou múltipla. Apesar das empresas terem a necessidade de cumprir a lei de cotas, compreender e aceitar as limitações dos jovens ainda é o maior desafio a ser vencido. O Julian já venceu esta etapa. Está trabalhando em uma loja do setor moveleiro de Passo Fundo. Eu sou auxiliar de loja, daí ajudo os outros a pegar as coisas lá em cima. Monto bicicleta, arrumo o depósito, barro, limpo, levo para os clientes lá no carro, levo no caminhão. Daí. Tenho bastante amigos, me levam na parada. Daí. É a questão da aceitação desse empregador entender suas limitações, né? E entender também que tem as capacidades. Eu penso que a inclusão não deveria ser nem deveria ser uma lei, deveria ser uma opção, penso eu, né? E já que é lei, que se faça acontecer, né? Precisa conscientização. Depois do intervalo, tem mais uma reportagem da série O Mundo à Sua Volta. Hoje você vai descobrir a origem do nome da cidade de Lagoa Vermelha e ainda a história de um empreendedor que enfrentou o medo de abrir o próprio negócio para trabalhar com uma técnica de conserto de para-brisa. A gente já volta.